Se você já é inscrito aqui do canal, está percebendo que esse vídeo é mais longo do que o tradicional. Isso é porque ele vai ser uma aula completa sobre a hierarquia das operações matemáticas. Então, ele vai servir como uma base de consulta para quando houverem dúvidas, né, nos vídeos de resolução que geralmente são mais dinâmicos. Então, se surgir qualquer dúvida no meio de qualquer resolução aqui do canal sobre operações matemáticas, então sempre lembre que você vai ter essa videoaula para sanar qualquer tipo de dúvida, beleza? E se você não é inscrito aqui do canal, peço que se inscreva, compartilhe esse vídeo com amigos, para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas com conteúdo de qualidade sobre matemática básica. Então, sem mais enrolação, vamos para a resolução e para essa aula completa. Dando início então à nossa aula, a gente já começa com essa operação matemática bem complexa, né? Envolve parênteses, subtração, multiplicação, soma, expoente, expoente nulo e, comumente, dá um nó na cabeça. Mas por que surge esse nó na nossa cabeça? Surge simplesmente por não sabermos a hierarquia das operações matemáticas. Então, antes da gente resolver, a gente tem que passar por essa hierarquia. Vale reforçar, né, que hierarquia é justamente a ordem correta com que precisamos executar as operações. Então, para a gente saber qual é essa ordem, eu trouxe aqui o conhecido por muitos como PENDAS. É uma forma da gente decorar essa ordem e não perder de vista a hierarquia, ou seja, a importância com qual essas operações devem ser realizadas. Então, olhando aqui para o PENDAS, a gente vê que a primeira operação que a gente precisa realizar é as operações dentro de parênteses. Então, parênteses sempre é um fator importante para a gente estar olhando. Após isso, realizamos os expoentes, multiplicação e divisão, e por fim, adição e subtração. Eu acho muito interessante esse método, né, de utilizar o PENDAS para a gente lembrar a hierarquia das operações matemáticas, que é representada aqui pela seta. Entretanto, eu acho muito válido também ressaltar que não podemos decorar somente o PENDAS assim e achar que isso vai resolver sempre a nossa vida. Tem duas observações importantes aqui. Eu gosto de sublinhar a multiplicação e a divisão e também a adição e subtração juntas. Por quê? Porque apesar delas aparecerem em ordens específicas dentro da palavra PENDAS, que vai servir para a gente decorar, elas não são realizadas nessa ordem quando a gente está falando da operação matemática, e sim a ordem com que elas aparecem. Pode parecer um pouco confuso, mas sempre que a gente lembrar do PENDAS, eu quero que a partir de agora você foque que quando a gente está falando de multiplicação, divisão ou adição e subtração, entre elas não há uma preferência de realização da operação. Ou seja, a multiplicação ela não é mais importante do que a divisão e nem a adição mais importante como a subtração, como acontece aqui com o parênteses e os expoentes. Os parênteses, sim, são mais importantes, então eles precisam ser realizados primeiro, depois os expoentes e depois essas outras operações, mas entre elas não há uma preferência. Então, para deixar bem claro isso, vou fazer dois exemplos que vão mostrar o porquê a gente não pode considerar a ordem correta da palavra pendas como a ordem da hierarquia exata. Vamos lá. Nosso primeiro exemplo aqui vai trazer a importância da gente saber que a multiplicação e a divisão não tem preferência entre elas. Então, vamos para esse exemplo. Me diz aí, quanto é 7 dividido por 7 vezes 3? Te desafio a pausar o vídeo e escolher uma das respostas aqui. E aí, já resolveu? Coloca sua resposta aqui nos comentários para a gente ver a sua evolução durante o vídeo. Então, se a gente trazer aqui o PENDAS, como a gente decorou ali em cima, somente como palavra para a gente decorar a hierarquia das operações matemáticas, a gente vai ter que essa ordem é a ordem correta de execução. Então, se a gente seguir a risca, que é a ordem que a palavra nos dá, a gente vê que a multiplicação vai ser realizada primeiro do que a divisão. Então, realizaremos aqui primeiro a multiplicação e depois a divisão. Dessa forma, teríamos então
7 dividido, realizando a primeira operação, que é 7 vezes 3, 21, igual a nossa resposta. Realizando agora a divisão, né, na segunda ordem, seria 7 dividido por 21. Vou colocar em forma de fração para ficar mais claro para a gente. 7 dividido por 21, a gente sabe que 7 vezes 3 é 21, então a gente pode simplificar em cima e embaixo por 7. Em cima daria 1, embaixo daria 3. A gente ficaria com a resposta 1/3, ou, né, 1 dividido por 3. Seria a alternativa B. Se você chegou nessa resposta, eu tenho uma triste notícia que está errado. E por quê, pessoal? Porque, como foi dito, a multiplicação e a divisão não são realizadas necessariamente na ordem com que aparecem na palavra pendas, mas sim na nossa ordem de leitura, ou seja, esquerda para a direita, quando a gente estiver lendo, qual é a operação que vai aparecer primeiro. E nesse caso é a divisão. Então, ela sim seria realizada primeiro e a multiplicação em segundo lugar. Então, dessa forma, podemos resolver a questão da forma correta aqui embaixo. Ó, vamos traçar aqui, vamos dividir. A primeira operação, como a gente viu, tem que ser a operação de divisão, porque ela aparece no nosso sentido de leitura da esquerda para a direita primeiro. Então, a gente realizaria o 7 dividido por 7, que é 1 vezes 3, daria 1 vezes 3, 3, alternativa A, e seria a alternativa correta. Eu espero que esse exemplo, né, tenha deixado bem claro porque eu gosto de representar o pendas com esse sublinhado embaixo, tanto na multiplicação da divisão, para a gente nunca perder de vista que elas não têm preferência entre elas, assim como está representado na palavra pendas, mas sim, preferência surge através da leitura da esquerda para a direita, né? Seja da primeira operação que aparece quando a gente lê, no nosso sentido natural de leitura, da esquerda para a direita. Então, é isso. Agora, vamos tratar de um exemplo que evidencia essa importância também na adição e na subtração. Aqui a gente tem nosso exemplo e desafio novamente a pausar, colocar essa resposta aqui embaixo. E aí, já resolveu? Então, agora vamos resolver aqui junto. Trazendo novamente, de forma literal, a palavra apenas, a gente vai encontrar o quê? Que a adição vai acontecer primeiro do que a subtração. Então, a gente realizaria primeiro a nossa adição e depois a nossa subtração. Dessa forma, então, realizaria primeiro essa soma de 3 mais 5, dando 8, e depois realizaria a subtração. Então, ficaria 1 menos, realizando a soma primeiro, 5 mais 3, 8. 1 menos 8 menos 7, nos daria a alternativa A. E, infelizmente, essa resolução também está errada. Justamente porque, assim como na multiplicação e divisão, adição e subtração também não possuem uma hierarquia conforme, né, a gente seguisse a risca a palavra pendas. Mas sim, a ordem com que elas devem ser realizadas é no nosso sentido de leitura, da esquerda para a direita. Então, a primeira operação que deveríamos realizar seria a subtração e a segunda, a soma. Dessa forma, a gente teria a resolução correta: 1 menos 3, dado primeiro, menos 2, mais 5. Então, menos 2 mais 5, mais 3, né? Ou só 3 mesmo. Seria a nossa alternativa B. Então, depois de tudo isso, né, desses dois exemplos adicionais, a gente tem noção de que a palavra apenas ela é muito importante para a gente decorar, sim, a hierarquia das operações, mas desde que a gente não perca de vista os sublinhados aqui na multiplicação, na divisão e também na adição e subtração. E dessa forma, nunca vamos esquecer que entre elas, apesar da gente ter uma ordem da palavra apenas, entre elas não há uma preferência de execução das operações, mas sim a forma com que elas aparecem no nosso sentido de leitura. Eu acredito que até aqui a gente já abordou todas as singularidades, né, que surgem aí das operações matemáticas. Então, se esse vídeo está sendo importante para você, está te ajudando,
Peço que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais amigos para que a gente possa, né, levar esse conhecimento para mais pessoas aí. Então, dá essa força para a gente. Agora que você já se inscreveu no canal, então a gente pode partir para a resolução da nossa primeira questão que estava lá. Nosso monstrinho, né? Assim dizer, né? Tem muitas operações e uma complexidade muito grande. Então, como de praxe, pausa o vídeo e coloca a sua resposta aqui nos comentários para a gente ver se essa aula realmente foi impactante para você, hein? Tenho certeza que você pausou e também achou a resposta correta. Então, vamos só conferir aqui o gabarito, beleza? E a gente vai trazer o PENDAS agora da forma com que eu utilizo mesmo, que é sublinhando que tanto a multiplicação e a divisão e adição e subtração, sem perder de vista, né, a hierarquia, que surge, né, também conforme a nossa leitura aqui da palavra. Assim, a gente vai começar com o nosso parênteses, né? Nosso parênteses aqui é a nossa primeira operação, ou seja, parênteses, nossa primeira operação. Segunda operação vão ser os expoentes. Então, pode considerar tanto esse quanto esse as nossas segundas operações. Por fim, a gente vai realizar as multiplicações e divisões que aparecerem na ordem correta. Então, nem vou colocá-las aqui, vamos fazer conforme a gente vai simplificando a expressão. E, lá por fim, as adições e subtrações também na ordem correta de leitura. Então, vamos realizar o nosso parênteses. 14 menos 7, 7. Menos 7 vezes 7, mais. Agora, nossas segundas operações, que são os expoentes. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Menos 7 elevado a zero. Vamos lembrar aqui que qualquer número diferente de zero elevado a zero é 1. Então, 7 elevado a zero vai ser 1. Menos 1. Agora, a gente já realizou parênteses, já realizou os expoentes. Então, a gente vem para as multiplicações e divisões. Como aqui a gente não tem nenhuma divisão, só temos multiplicação, a gente vai realizar, sim, a multiplicação em primeiro. Então, ela vai ser a nossa terceira operação a ser realizada. As adições e as subtrações vão acontecer, né, conforme a leitura. Então, como a gente tem várias multiplicações e divisões, vamos deixar ela aqui para o final. A gente vai ter, então, 7 menos 7 vezes 7, 49. Mais 49 menos 1. Seguindo agora, então, o sentido de leitura, a gente pode fazer primeiro o 7 menos 49, vai dar para a gente menos 35, mais 49 menos 1. Note que eu vou realizar as operações aqui conforme elas vão aparecendo, já que a gente só tem soma e subtração. Ou seja, elas não têm uma ordem de preferência entre elas. Menos 35 mais 49, a gente tem que é 7. 49 menos 35, 7 menos 1. Então, por fim, 7 menos 1, 6, que é a resposta correta. Muita gente pode vir aqui e marcar a alternativa A, né? Pensando, pô, é o 6 aqui. Mas, ó, tem um símbolo de exclamação aqui que não está à toa. Esse símbolo de exclamação, ele evidencia para a gente a operação de fatorial. E o que é, então, o fatorial? Se a gente pegar aqui um 2 fatorial, por exemplo, a gente vai conseguir compreender melhor. Fatorial nada mais é do que a multiplicação de todos os inteiros até aquele número. Ou seja, a gente vai pegar todos os inteiros antes dele e multiplicando até chegar nele. Ou seja, o 2 seria, nos primeiros fatoriais, a gente teria 1 vezes 2, que é a multiplicação entre os inteiros partindo do 1 até chegar nesse valor. Seria o próprio 2. Se a gente pegar o 3 fatorial, seria 1 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Seria o nosso 6. O 6 fatorial, então, conforme está colocado ali, seria a multiplicação do 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. E a gente pode ter certeza que é muito diferente do nosso 6, né? Então, toma cuidado com isso. Nossa resposta correta seria a alternativa C, 3 fatorial, que a gente viu que coincide com 6. E para a gente ter certeza que essa videoaula foi útil para você, estou deixando uma questão de desafio aqui na descrição do vídeo, ou
você pode acessar no final também, para que você resolva utilizando todo o conhecimento adquirido aí na nossa videoaula. Então, se você gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo com amigos, se inscreva no canal, deixe seu like, que isso vai ajudar muito a gente a crescer e estar levando esse tipo de conteúdo para exercitar a mente com a matemática mais adiante. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.